eu sou Cíntia Fiore, para quem não me conhece ainda e é novo no canal, eu sou nutricionista infantil e amo trabalhar com esse público que na realidade vão ser os nossos futuros adultos cheios de saúde, tudo dependendo, obviamente, do embasamento de vocês como pais, famílias aqui junto, tá? Vamos lá então. O tema de hoje vamos falar sobre 7 alimentos que o bebê pode comer e você não sabia que podia comer ou que já viu em algum lugar, alguém te falou, o vizinho, a tia, a avó, enfim, que o bebê não podia comer e que na realidade o bebê pode comer e a gente vai saber dos benefícios de se introduzir esses alimentos de forma precoce para o bebê. Leite de vaca. Calma tudo, calma aí. A ideia aqui leite de vaca, Cíntia, como assim? Não é o leite materno, pelo menos até os 6 meses, ou na impossibilidade do leite materno eu introduzir a fórmula infantil? Certo, é isso aí. O leite de vaca, ele veio justamente na última atualização do guia do Ministério da Saúde, falando sobre a gente poder oferecer uma pequena quantidade de leite de vaca numa preparação, tá? Não é a gente sair oferecendo leite de vaca para bebê, tá? Não é essa a intenção, até porque a gente sabe que essa não é a recomendação devido aos altos índices de anemia ferropriva, né, estipulados, enfim, que a gente viu, né, durante muitos anos, principalmente aqui no Brasil. Então, não é essa a ideia. A ideia é a gente poder oferecer, desde os 6 meses de vida, uma pequena quantidade, a partir dos 6, por exemplo, de derivados de leite ou o próprio leite. Pô, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá fazer um purê de batatas, tá? E a gente poder colocar um pouquinho de leite para fazer e bater esse purê de batata, tá? Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos fazer um estrogonofe. Vamos colocar ou carne vermelha ou uma carne de frango e colocar um pouquinho de creme de leite para fazer estrogonofe, tá? Então a ideia é justamente vocês expor esse tipo, né, de alimento, leite ou derivados de leite para o bebê numa pequena quantidade, certo? Então, leite de vaca é o primeiro alimento que a gente pode expor o bebê, tá? Vamos lá pro próximo. Depois, fiquem até o fim, gente, desse vídeo, porque depois eu vou falar os motivos disso, tá? Bem importante para vocês terem esse conhecimento aí, tá? Segundo alimento que a gente pode oferecer pro bebê, né? Na categoria dos frutos do mar. Sim, podemos também oferecer. Vocês podem oferecer, vamos lá, camarão, polvo, lula. Não precisa ser o primeiro alimento que vocês vão expor no bebê de vocês. Mas dentro desse processo da introdução alimentar, a gente pode começar a fazer dentro de um cardápio pré-estabelecido, expor lá pela 5ª semana, 6ª semana, 7ª, nesse período de início, para a gente não deixar para oferecer lá tardiamente, tá? Por que tudo isso? Vamos entrar aqui um pouquinho dos motivos, né, por que expor a criança precocemente a tudo isso, né? A gente precisa entender que vários estudos, né, que existem hoje em dia já mostram que a gente expondo a criança de forma precoce, o que seria de forma precoce? Tem alguns estudos que falam que dos 6 aos 9 meses seria um momento oportuno de expor a criança a alimentos potencialmente alergênicos. Não, Cíntia, potencialmente alergênicos, quer dizer que o meu bebê vai ter alergia? Não, bem pelo contrário. A gente expõe o bebê a esse tipo de alimento, normalmente numa alimentação bem balanceada, e a gente vai ter uma criança com uma menor chance de desenvolver alergia futura. Em relação ao camarão, lula, polvo, o que vocês têm que ter cuidado? De ser alimentos, né, de boa procedência, que vocês conheçam o processo de refrigeração, que vocês saibam, né, da onde vem esse alimento. E outro detalhe, se vocês têm casos de alergia em parentes próximos, por exemplo, mãe, pai, né, o avô materno, o avô paterno, irmão, enfim, que tenha caso na família de alergia,
A recomendação é vocês conversarem sempre com o pediatra de vocês, com o médico de vocês, para vocês terem uma conduta mais direcionada e ficarem mais tranquilos com esse processo, tá? Então sempre tenham essa questão muito bem alinhavada com vocês. Terceiro alimento que vocês achavam que talvez não poderia ser exposto ao bebê e vocês podem. Vamos lá então, o amendoim. Sim, mas vocês não vão oferecer o amendoim inteiro, gente, tá? Não é oferecer o amendoim no seu formato original. Como é que vocês podem oferecer o amendoim, então? Junto, misturado com alguma fruta. Por exemplo, vamos lá amassar uma banana e colocar um pouquinho de pasta de amendoim ou farofa. Vocês podem muito bem pegar. Aqui no Brasil, então, vocês vão escolher lá um amendoim que tem. Ou vocês podem comprar pasta de amendoim, que existe já, onde vocês vão olhar lá atrás nos ingredientes e vai estar escrito que só tem amendoim. Pode ser amendoim torrado, amendoim, tá? Obviamente, cuidem muito para não ter adição de açúcar, que muitos têm. Outros estabilizantes, né, para aumentar o tempo de prateleira desse alimento, tá? Então cuidem para ter amendoim na composição, ponto final. Aí vocês vão estar garantindo uma qualidade, né? E aqui a gente tem o selo da BICAP, que vai estar escrito, né, lá, de proteção da questão da gente sabe da procedência de todo, da onde vem esse alimento de fato, vai estar lá na embalagem, tá? Outra opção é vocês comprar o amendoim mesmo, torrado, ou mesmo o amendoim para torrar em casa, e fazer uma farofa, né? Torrar o amendoim ou pegar ele já pronto, tem alguns que vêm embalado já pronto, somente o amendoim, e vocês colocarem para processar. Pode ser tanto vocês formarem ele tipo uma farofa, ou vocês baterem mais e mais e mais e formar a própria pasta do amendoim em casa. É uma outra opção. Aí depois, obviamente, vocês vão embalar, né, bem acondicionado e poder utilizar essa pasta de amendoim feita em casa ou no formato de farofa. Então aí, pode ser colocado esse alimento numa fruta. Vocês podem oferecer, por exemplo, um pouquinho dela, da farofa também, um pouquinho, por exemplo, numa massa cozida. Vocês podem utilizar a imaginação que vocês quiserem, tá? Nunca vão oferecer o amendoim inteiro para o bebê. A recomendação oficial para se oferecer o amendoim e os outros nuts é a partir dos 4 anos de idade, tá? Essa é a recomendação oficial para que a gente tenha a questão de segurança para evitar o aumento no risco de engasgo de fato, tá? Onde a criança já tem os pré-molares superiores, inferiores, já tem uma habilidade mastigatória bem mais eficiente para saber lidar com a trituração desse tipo de alimento, tá bom? Então, sempre cuidando essa questão para o risco de engasgo, tá bom? Quarto alimento, então, as castanhas, nozes, todos os outros tipos, né? Pistache pode ser oferecido também para o bebê. Ou seja, dentro desse período, desde lá do início da introdução alimentar. Assim como eu disse para vocês, depois a gente vai ver como oferecer e como intercalar esse alimento, tá? Fiquem aí, não deixem de acompanhar o vídeo até o fim. Então, as castanhas, as nozes, da mesma forma aqui com o amendoim. Vocês também vão oferecer ela ou triturada numa forma de farofa, ou fazer em casa, ou vocês podem oferecer ela num formato de pasta também, para estar colocando em algum tipo de alimento. Tem vários pacientes meus que gostam de colocar um pouquinho de pasta de nozes junto, por exemplo, com legume, fica uma delícia. Por exemplo, cenourinha cozida com um pouquinho de pasta de nozes, ou a farofinha da pasta de nozes num legume, ou, por exemplo, picadinha, uma farofinha de castanha, tem a castanha do Brasil, que a gente pode fazer ela uma farofinha um pouquinho em cima da salada, da couve refogada. Vocês podem fazer um espinafre refogado com um pouquinho de farofa de nozes, fica maravilhoso. Usem e abusem da imaginação aí. Então, legumes, frutas, verduras refogadas, né, vocês podem estar utilizando. E, inclusive, o meu filho, ele gosta de colocar em cima do feijão um pouquinho de nozes. Nunca me esqueço que ele colocava gergelim, linhaça, ele adora colocar esse tipo de sementinhas em cima
né, do feijão. Eu adorava colocar. E hoje em dia, quando ele era menorzinho, em cima do feijão. Hoje em dia ele já gosta de colocar no prato. Ele coloca em cima da carne, em cima da salada, em cima do brócolis. Adora as sementinhas assim. E são gorduras, né, de excelente qualidade que o bebê pode estar se beneficiando de forma muito maravilhosa. E aí entrando aqui também, né, nessa questão da janela imunológica, para a gente proteger essa criança lá na frente de um risco aumentado de alergia. Tá? Próximo alimento, peixe. Então, sempre escolham peixes, por exemplo, mais branquinho, São Peter, por exemplo, né, a tilápia, filés que não tem espinhos, né, não é peixe cru, é peixe, vocês podem grelhar, podem assar, pode ser numa frigideira com fio de azeite de oliva, né, colocar, fazer ele grelhadinho, temperadinho, com ervas, com temperos naturais, não tem necessidade de utilizar sal até pelo menos os 12 meses. E fazer esse peixe gostoso, saboroso. Vocês podem também empanar esse peixe com alguma farinha de linhaça, por exemplo, com castanha, fazer ele como se fosse um crocantezinho da farofa. Olha as ideias que vêm surgindo aqui enquanto a gente vem conversando nesse vídeo aqui. Estão imaginando? Imagina uma tilápia grelhadinha, mas antes disso a gente pode colar um pouquinho ou com gel de chia, que forma aquele gelzinho em volta dessa tilápia, e colocar farofa de castanha ou de nozes e grelhar ou assar no forno. Ai, gente, sério, me deu água na boca agora aqui. Vocês podem utilizar, então, esses peixes. Sempre cuidem da procedência do peixe, tá? Que não tem filés, né? Peixe branco, pode ser salmão também, tanto faz. Então, peixe tá liberadíssimo na introdução alimentar desde os 6 meses da vida do bebê. Então, o peixinho vocês vão utilizar lá no almoço ou no jantar, né? Fazendo a composição do pratinho da refeição principal aí. Junto, né, ele é um substituto tanto dos ovos quanto das carnes vermelhas, porco, né, frango. Peixe entra aqui nessa categoria da formação da refeição principal do bebê. Ovo, gente, nossa, sério, o ovo eu acho que é uma das campeãs, assim, que eu vejo. Nossa, como assim? Posso oferecer ovo pro meu bebê? Gente, ovo, tanto a clara quanto a gema, desde sempre, tá? O ovo, ele é considerado, gente, o segundo melhor alimento do mundo, para quem não sabia, em uma única composição, né? O ovo, por si só, ele é considerado, depois do leite materno, o segundo melhor alimento do mundo, se pensando na concentração de proteínas, de gorduras de boa qualidade, num único alimento. Vitaminas, minerais, ele é sensacional. Então, o ovo, então, ele pode ser, não é só claro ou só gema, vocês podem oferecer ele. Como que eu gosto de dizer para oferecer o ovo para o bebê? No formato ou de um omelete, ou de um muffinzinho que vocês podem bater esse ovinho, podem colocar tempero, orégano, tomatinho picadinho junto, enfim, fazer um muffinzinho e colocar para assar. Tem algumas forminhas de muffin que vocês podem estar fazendo. Vocês podem fazer tipo uma panqueca de ovo, né? Vocês vão bater o ovo, deixar ele mais fininho, né? Numa frigideira antiaderente que esteja em dia, né? Que não tem, para não colar o ovo, caso contrário vai formar um ovo mexido, que também pode ser oferecido de forma muito maravilhosa. O ovo mexido é um dos que eu adoro indicar para oferecer. E fazer tipo uma panquequinha, enrolar assim como uma panqueca, muffin, ovo mexido. Posso oferecer ovo cozido, Cíntia? Pode. O único cuidado que tem que ter, eu vejo na prática muito isso, inclusive na questão, né, da indicação do BLW, né, do Baby Led Weaning, para o bebê pegar o alimento, se autoalimentar. Quando a gente oferece o ovo cozido e o bebê pega a gema e coloca na boquinha, eles ficam um pouquinho irritados, porque a gema a gente sabe, pensando na textura dela, às vezes pode ser que ela colhe no céu da boca, e o bebê, como ainda no início não tem habilidade tão eficiente de lateralizar, é um treino da habilidade mastigatória, pode ser que eles fiquem um pouco irritados, não consigam lidar, às vezes ela cola nos rebordos da gengiva. Como o bebê ainda não consegue fazer esse movimento de forma tão eficiente ainda, às vezes é melhor a gente oferecer então, ou num ovinho mexido, ou numa panqueca,
Enfim, são várias as possibilidades que a gente pode estar oferecendo o ovo. Ah, Cíntia, mas eu quero oferecer separado. Ok. Então, o que a gente pode é tranquilo para o bebê? A gente oferecer a clara cozida, né? Pode oferecer o ovo cozido. Não vamos oferecer o ovo com a gema crua nem a clara crua nesse início, principalmente nos primeiros meses, né? Até os 12 meses, a clara bem cozida e a gema também. Então, a gente pode oferecer a clara é mais tranquila, se vocês vão oferecer pro bebezinho pegar o alimento e se autoalimentar, eles se dão melhor, tá? Quando a gente oferece a gema eles muitas vezes ficam um pouquinho irritados, às vezes a gente, não sei o que é, teve um gag, né, um reflexo de gag muito exacerbado, porque ou colou no céu da boca e eles estão tentando fazer o processo, né, de colocar o alimento para fora e não conseguem porque tá colado lá no céu da boca, tá? Então, às vezes, vale dar uma aguinha, né? Oferecer uma água para o bebê para tentar fazer com que ele sinta esse conforto sensorial e não fique irritado nesse momento da refeição, tá? 7º alimento, vamos falar do glúten. Então, onde é que tem glúten? Vamos partir daqui. Quando a gente pensa um alimento fácil, que a gente pensa, onde é que tem o glúten? Trigo, centeio e cevada. Onde é que a gente consegue oferecer um alimento para o bebê que tenha o glúten, tá? Vamos pensar, macarrão, farinha de trigo colocado em algum alimento, fazendo parte, por exemplo, para empanar algum alimento, tá? Só que o único cuidado que vocês precisam ter, gente, então, tá? Que é, nossa, eu vou dizer para vocês que é mais comum do que vocês imaginem as pessoas achar que não dá para oferecer macarrão para criança, massa mesmo. Às vezes, mas como assim? Dá para oferecer? Nossa, gente, super dá. A gente vai fazer na realidade, o ideal é a gente fazer um rodízio entre os grupos alimentares, por exemplo, os carboidratos, né? Macarrão, batata inglesa, batata doce, o aipim, né? E a gente vai variando esse grupo alimentar. A quinoa entra aqui também. A gente tem uma imensidão de alimentos numa mesma lista de um grupo alimentar. Então, é bom a gente expor, né, o bebê a vários tipos de alimento do mesmo grupo alimentar para a criança conhecer sabores, texturas, consistências, enfim, ó, uma imensidão que a gente pode e deve aproveitar esse momento, tá? Então, vamos pensar no macarrão. Então, o que é o melhor de tudo, né? A gente ofereceu um macarrão nesse momento da janela imunológica do glúten, principalmente que vocês olhem nos ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão sair dessas aulas aqui, desses vídeos, lendo tudo, né, quando vão ao supermercado. Por exemplo, vocês vão olhar lá atrás, né, num pacote de macarrão e vai ter lá escrito trigo de grano duro, por exemplo. É um macarrão de uma marca que só tem esse alimento. Por que eu não devo oferecer, por exemplo, um alimento para expor o bebê ao glúten, né, que a gente escolheu aqui nesse exemplo que eu tô dando para vocês, o macarrão? Por que eu não devo oferecer de primeira vez um macarrão? Escolhi o macarrão para oferecer antes do ovo, tá? Para eu testar nessa janela imunológica, para ver se o meu bebê não vai ter alergia e para reduzir os riscos de alergia futura dessa criança. Vamos lá. Então, escolhi para oferecer o macarrão. Eu preciso escolher um macarrão que seja puro, por exemplo, que só tenha trigo na composição, e tem vários hoje em dia no supermercado, e que seja somente esse ingrediente. Por quê? Raciocinem comigo. Se eu escolher um macarrão que tenha trigo na composição e tenha ovo na composição, se o meu bebê tiver uma alergia, eu não vou saber se é do trigo ou se é do ovo. Correto? Se é do glúten ou se é do ovo. Ou seja, lá, depois que vocês ofereceram, vamos pensar em outro cenário. O bebê já foi exposto ao ovo, já comeu o ovo, não teve reação nenhuma, zero, foi tudo bem. Agora eu vou testar o glúten. Aí eu posso escolher o macarrão que tenha na composição trigo e ovo, correto? Porque eu já expus ele ao ovo e não teve reação nenhuma, eu vou pegar um macarrão, posso escolher um que tenha ovo na composição, tá? Então tá tudo certo. Desde que aí o que vocês devem evitar?
Aí aquela lista gigantesca de ingredientes para aumentar tempo de prateleira, que tenha corantes, estabilizantes, enfim, sódio em excesso, né? Porque o que a gente não quer? A gente não quer um alimento de má qualidade na refeição da criança e nem nossa. Lembrem de uma frase, gente, assim, que eu sempre trabalho isso de forma muito aprofundada com as mães. O momento da introdução alimentar do bebê é um momento único para vocês conseguirem melhorar muito a alimentação da família, da mãe, do pai, dos irmãos, inclusive dos avós das famílias em geral. Que a gente pode trabalhar de forma com uma alimentação de excelência, de forma muito tranquila, desde que a gente saiba escolher o alimento certo para oferecer para o bebê e para a família. Lembrem sempre, o bebê ele vai estar replicando justamente o que vocês estão fazendo. Vocês são o maior exemplo da alimentação dele. Quando vocês seguirem a mesma linha que o bebê, comendo alimentos de verdade, alimentos saudáveis, a gente tem uma criança com uma curiosidade por alimentos ótimos, de excelência, de qualidade, comida de verdade, muito mais elevada. A gente tem um grande sucesso aí, que é o que eu vejo hoje em dia, né, nas famílias, os bebês, que eram meus alunos lá aos 6 meses, hoje já estão com 4 para 5 aninhos. É um sucesso total. E é justamente a nossa escolha. Nós somos responsáveis pelo que oferecer dentro de uma rotina ideal, com um local adequado. Lembrem sempre disso. Vamos então fazer uma breve retrospectiva aqui. Então, leite de vaca ou derivados numa pequena quantidade para só expor o bebê, não é para a gente estar substituindo o leite materno, muito menos, fórmula também não, por leite de vaca, tá? Pelo menos até os 12 meses, esse é o alimento que a gente vai manter, né? Frutos do mar, camarão, lula, polvo, amendoim no formato de pasta ou farofa. Não indico aqui um detalhezinho, oferecer sozinha na colher, tá? Porque vai no mesma linha lá da gema do ovo. É uma pasta, é uma gordura, pode colar e eles não se dão muito bem, pode aumentar o risco de engasgo, tá? Castanhas e as nozes, pistache, tá? Sempre nesse mesmo formato, pasta ou farofa. Peixes, sexto alimento, o ovo. E o sétimo alimento, o glúten, então, tá bom? Eu acho que ficou bem claro para vocês entenderem, tá? Uma perguntinha que eu quero dizer para vocês, assim, que eu vejo bastante. As pessoas confundem muito esse momento da janela imunológica, tá? Por que confundem isso? O que a maioria das pessoas tem noção? E alguns profissionais ainda acabam não indicando isso muito por uma certa desatualização, tá? Tudo isso que eu tô trazendo para vocês, gente, é embasado cientificamente com os últimos estudos, os mais recentes, tanto que isso tá junto também no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, no manual, né, no guia, né, do Ministério da Saúde, da última atualização lá em 2019. Então tá tudo super atualizado e também com as recomendações tanto do exterior, né, dos outros países, tá? Então, o que existe uma grande confusão aqui? Nossa, eu não posso oferecer esses alimentos porque vai causar alergia no meu bebê. Gente, o raciocínio, vamos pensar novamente, é o contrário, tá? Eu vou trazer um estudo, vou analisar um estudo com vocês aqui, bem importante, um estudo publicado no The New England Journal of Medicine, que é uma revista, né, uma das principais revistas mundiais, assim, de excelência, que a gente sabe, tudo que foi publicado no New England é um assunto, assim, que a gente sabe que foi com estudos muito bem delineados, randomizados, controlados, né? A gente sabe da qualidade, né, dos estudos que a gente tem e a gente não pode colocar isso para baixo do tapete e achar que isso não pode ser uma verdade. Não. A gente precisa trabalhar com o que existe de mais novo para termos, né, crianças do futuro com menor risco de alergia, tá, pessoal? Então, assim, é uma janela de oportunidades. As pessoas confundem muito a janela dos 1000 dias, dos primeiros 1000 dias. O que significa isso, Cíntia? Janela de oportunidades, janela dos primeiros 1000 dias. Calma tudo, vamos lá. É uma confusão geral da mulherada aí, das mães, de todo mundo, inclusive de alguns profissionais, tá? Então, o que é a janela imunológica, tá?
Então, é um período oportuno que vai dos 6 aos 9 meses de vida do bebê, que eu posso e devo incluir alimentos potencialmente alergênicos para o bebê, para reduzir as chances de alergia futura. Correto? O que é a janela de ouro, período de ouro, que são os primeiros 1000 dias? É o momento, desde que a mulher está grávida, do primeiro dia até os 2 anos de vida da criança. É o momento de maior formação de paladar. É o momento que até os 2 anos, dos 6 aos 2 anos, 6 meses aos 2 anos, o momento da introdução alimentar, onde eu tenho toda a perspectiva de ter uma criança num sucesso na introdução alimentar, um momento de maior formação de todo o processo da mastigação, onde a criança consegue desenvolver de forma mais eficiente a mastigação com a evolução da consistência, onde eu posso e devo expor essa criança aos maiores tipos de alimentos possíveis, tanto do mais ácido, do mais azedo, a fruta mais doce, nada de açúcar, nos primeiros 2 anos de vida. Nada de sal até os 12 meses, preferencialmente. Nada de ultraprocessados até os 2 anos de vida do bebê. Então, esses são os primeiros 1000 dias da criança, tá? Então, existe uma certa confusão aí de interpretação ou mesmo de falta de conhecimento, tá? Ah, mas eu não sabia. Tá tudo certo, você já tá sabendo agora que eu já tô te falando aqui o que significa tudo isso, tá bom? Eu lembro que quando eu ofereci, eu pensei, com o Alonso, meu filho, que hoje está com 4 anos e 5 meses. Eu ofereci todos os alimentos para ele na janela imunológica, exceto o camarão. Tá? Eu ofereci ovo, pasta de amendoim, pasta de nozes, eu ofereci um pouquinho de leite num purezinho de batata, coloquei numa colherinha que colava, eu me lembro, porque ele pegava, ele nunca aceitou a colher que eu oferecesse, jamais, ele sempre pegou e se autoalimentou. Enfim, todos os alimentos que a gente citou até agora, peixe, tudo, tá? E o camarão, lá nos frutos do mar, eu não ofereci nenhum. Por quê, Cíntia? Gente, o Daniel, meu marido, ele sempre achou a vida toda dele que ele tinha alergia gravíssima a camarão. Deixa eu contar essa historinha pra vocês. O pai dele tem alergia a camarão até hoje, alergia gente, assim, ó, de estar, por exemplo, eu nunca me esqueço que uma vez a gente foi num evento e tinha camarão e ele pediu pra trocar de lugar, porque ele já tinha tido uma vez uma coceira na garganta, que é um dos sinais e sintomas de alergia, quando ele estava perto do ambiente que estava sendo feito camarão. Ele nem tinha provado camarão, tá? Porque ele já teve, anterior a esse episódio, uma alergia bem importante a camarão, tá? Então, como ele tinha, o Daniel, meu marido, teve uma coceirinha na garganta uma vez, quando comeu camarão, e pensou, nossa, se eu tive isso, meu pai teve isso, certamente que eu tenho alergia gravíssima a camarão. Só que o meu marido já tinha tido alergia bem importante de inchar muito o lábio, olhos, ficou todo inchado assim, ele ficou deformado o rosto, com alergia à aspirina, a um medicamento. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, ele associou que como ele tinha alergia ao medicamento, ele sentiu uma coceirinha na garganta quando comeu camarão, mas não teve nada além disso, ele achou isso, logo que a gente começou a namorar há muitos anos atrás, e achou que tinha, enfim. E eu sempre achei que ele tinha e não expus o Alonso ao camarão. Comentei com a pediatra, por isso que eu sempre digo, na dúvida de parentes próximos que têm alergia a algum alimento, vocês falem com o pediatra, porque é ele que vai orientar vocês, tá? Nunca deixem de falar com o pediatra. Então, no momento em que eu soube disso, eu não ofereci o camarão pro Alonso, tá? Então, assim, o que aconteceu? Eu não ofereci até hoje, não. Eu fui oferecer o camarão pro Alonso, ele tinha 2 anos. 2 anos e pouco, eu não lembro exatamente a idade, mas foi a partir dos 2 aninhos que eu ofereci camarão para ele, com todo cuidado, enfim, e ele não teve exatamente nada, tá?
Então, isso que eu queria trazer para vocês, que eu tive minhas inseguranças também, né, de saber disso. E eu optei por não oferecer o camarão nessa janela oportuna aí, tá? Na janela imunológica. O que vale mais? Vamos pensar assim, o que vale mais? Eu escolher não oferecer nenhum alimento potencialmente alergênico para o meu bebê, para não ter o risco, a chance de ter alergia, ou eu oferecer, gente, sem dúvida nenhuma, o que vale mais é vocês oferecerem os alimentos. Desde que de forma segura, que vocês saibam como vocês estão oferecendo. Daqui a pouquinho a gente vai falar como fazer isso, como oferecer, tá? Então, vale muito mais, gente. Sem dúvida nenhuma, os estudos estão aí mostrando a redução do risco de alergia. Então, sem dúvida nenhuma, vale muito mais expor. A gente já tem uma criança que já se mostra, né, com toda a questão imunológica de forma mais segura para vocês conseguirem fazer uma alimentação de excelência e tendo uma criança que responda muito bem à alimentação e que tenha uma alimentação bem variada, tá? Tá, Cíntia, então eu sei dos alimentos. Como que eu posso fazer essa exposição desses alimentos de forma oportuna para o meu bebê, tá? Quero dizer para vocês, então, 6 aos 9 meses é essa janela, né, que eu tenho mais benefícios. Conforme o tempo vai passando, 10 meses, 11 meses, eu tenho um risco, vai começando a aumentar aos pouquinhos o risco dessa criança desenvolver uma alergia futura. Mas, gente, não quer dizer que a criança... Ah, meu bebê tá com... Você que tá me assistindo aqui. Não, mas... Ai, Cíntia, que horror, que o meu bebê tá com 10 meses e eu não ofereci ainda pasta de amendoim. Então quer dizer que eu não posso oferecer? Não é esse o raciocínio. Vocês podem sim oferecer. Existe essa janela que já se viu nos estudos que é a melhor oportunidade, mas vocês podem oferecer. Só não deixem passar o tempo. A criança lá com 1, 2, 3, 4 anos, vocês não ofereceram nenhum desse tipo de alimento ainda, tá? Aí sim a alergia, o risco, né, da chance de alergia aumenta consideravelmente, tá? Então vamos lá, como fazer então? Como organizar essa oferta? O que eu coloquei para vocês aqui então? Que vocês não precisam ter pressa. Ai, meu Deus, meu bebê tá com 7 meses e eu preciso oferecer todos nesse mês. Não, vocês vão oferecer. Vocês podem oferecer uma vez por semana um desses alimentos. Por exemplo, na primeira semana eu posso oferecer o macarrão. Na segunda semana eu posso oferecer o ovo. Na terceira semana vocês podem oferecer o peixe, tá? Podem ir desse formato de forma tranquila, sem desespero, sem se atucanar, que a gente não quer ter vocês aqui nervosos e ansiosos com esse processo. Mas idealmente vocês também podem esperar de 3 em 3 dias para oferecer esse alimento, tá? Então essa é a regrinha que eu acho melhor, ou de 3 em 3 dias oferecer um alimento potencialmente alergênico, ou uma vez por semana. Ah, mas eu quero espaçar um pouco mais. Vocês é que vão mandar nisso, não sou eu, né? Eu tô apenas informando para vocês aqui, tá? Onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso aqui, gente, notavelmente, deixando para depois, por medo, por insegurança, por não saber de que, mas eu não posso dar ovo, né? Eu vejo muita conduta de profissionais falando ovo apenas após os 12 meses, macarrão nem pensar, né? E assim vai. Então as pessoas erram muito aqui achando que pode ser um alimento não desejável para uma alimentação equilibrada, para uma alimentação adequada, e não tem nada disso, tá? A ideia não é a gente oferecer de forma exacerbada esses alimentos, mas sim expor a criança a esse tipo de alimento, tá? Então a gente não pode confundir o tipo de alergia, que eu vou falar um pouquinho dos sinais e sintomas que vocês todos precisam saber, que é... alergia de contato, tá? Então pense em algo assim. O que é alergia de contato, então? A alergia de contato é justamente, ela só aparece nos locais em que houve contato do alimento, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Banana, às vezes pode acontecer de ficar vermelhinho em roda da boca. Berinjela, nossa, eu tive acho que pelo menos uns 8 bebês assim com a mãe dizendo, nossa, a gente esfregou a berinjela no rostinho e ficou toda empipocada em roda da boca. Eu disse, olha, provavelmente alergia de contato, a gente passa uma aguinha fresquinha, em minutos desaparece, tá? Às vezes a berinjela pela própria sementinha, o tomate às vezes pode dar um pouquinho,
mas é uma alergia que não é alergia na realidade, é de contato logo após vai passar. Isso não é uma reação alérgica, tá? Ao alimento, de fato, tá? É só limpar que logo desaparece, tá? Você não precisa ficar preocupada com todo esse processo de meu bebê vai ter alergia. Não, gente, vão com muita calma. A gente precisa saber reconhecer. Ou seja, pode acontecer então inchaço nos lábios, o lábio ficar mais inchadinho, nas pálpebras também. O bebê ficar com coceira, começar a se coçar, né? Eles dão um jeitinho, ficam incomodados. Essas bolinhas, a vermelhidão começar a ir pro resto do corpo, né? Outra questão, as bolinhas em roda da boca que não somem, né? E esses sinais... outra questão, eu lembro de vários, né, com alergia a frutos do mar que aconteceu, em relação que tinha familiares que tinham, e eu lembro como se fosse hoje, a questão de frutos do mar, que teve vômito, né, junto também, a ovo também teve vômito. Outros sintomas gastrointestinais, né, junto com o vômito, pode ter cólica, pode ter diarreia, tá? Então, esses sinais e sintomas podem, né, ser sintomas de alergia de fato. Vocês precisam ficar bem alertas a isso. Então, sempre observe o seu bebê, né? Caso a alergia se intensifique mais, por exemplo, a criança começa a ter uma dificuldade maior para respirar, aí vocês, obviamente, gente, vocês precisam, né, ir atrás de ajuda, né, ir para o pronto-socorro, contactar o pediatra e fazer alguma intervenção. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que de fato a alergia de fato ela é bem rara de acontecer, tá? Não é algo comum que a gente vê acontecer, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Tem um estudo, né, que pra gente falar em dados, a gente não pode achar e tem amendoim, alergia a ovo, tá? Mas vamos falar um pouco, vamos aprofundar, vamos fazer uma aula aqui de qualidade, né? Não vamos ficar só no superficial. Então, tem um estudo, né, que se chama o LEAP Trial. O que é o LEAP Trial? É um estudo muito conhecido, que foi publicado, né, no New England Journal of Medicine, no New England, que a gente chama para os íntimos do New England, que é os assuntos que são publicados lá. Como eu falei anteriormente, eles são de muita qualidade, sem dúvida nenhuma, com muito cuidado no delineamento de cada estudo, tá? Eu coloquei uma colinha aqui para mim, para eu não me perder nos dados para falar para vocês, tá? Então, é um ensaio clínico randomizado que acompanharam, então, crianças, né, entre 4 e 11 meses, tá? Por que esse período aqui eles avaliaram? Por que 4 meses? Esse estudo foi um estudo americano e lá, antecipadamente, eles fazem a introdução alimentar de forma mais precoce. É um estudo de 2015, tá? Então, que não é mais, né? A gente sabe que não é essa idade, que é a partir dos 6 meses, mas esse estudo propriamente dito foi nesse momento aqui, tá? Então, eles colocaram, né, algumas crianças que foram expostas, né, a produtos derivados de amendoim, como pasta de amendoim, pelo menos 3 vezes por semana, essas crianças, ao contato com amendoim, tá? Que seria mais ou menos uma quantidade de 6 gramas de proteína de amendoim, que equivale a mais ou menos 24 amendoins, tá? Isso ou 6 colheres de chá de pasta de amendoim por semana, tá? Por semana, então dividido em 3 dias, cerca de 6 gramas de proteína, que seria mais ou menos 6 colherzinhas de chá de pasta de amendoim por semana. E o outro grupo foi, né, para evitar completamente qualquer produto que continha amendoim, tá? Até os primeiros 5 anos de vida, para vocês verem a qualidade do estudo. Eles acompanharam a criança até os 5 anos de vida e as outras crianças, né, nesse período de 4 a 11 meses que eles avaliaram, tá? Expostas a ter contato com amendoim ou não ter contato algum de nenhum derivado até os 5 anos de vida, tá? Então, o que aconteceu, né, nesse estudo, né, o LEAP Trial? A prevalência de alergia ao amendoim aos 60 meses de idade, né, que seria lá os 5 anos, foi de 14% presente no grupo que evitou a exposição ao amendoim, 14% lá nas crianças, o percentual de alergia, e contra 1,9% no grupo que consumiu amendoim,
tá? Então vejam, né, de 14%, né, quem teve, não teve exposição, comparado com 1,9%, nem 2% foi. Ou seja, se viu então, né, que o contato com o amendoim exposto de forma precoce, ele previne, né, a alergia futura a esse alimento, tá? Então, gente, tudo, quando a gente tem um dado muito bem estruturado, com um ensaio clínico randomizado, onde acompanharam as crianças, acompanharam, né, as pessoas, né, no caso as crianças nessas idades, a gente tem, né, esse estudo é bem grande, eu até vou colocar aqui embaixo para vocês o link para vocês acessarem esse estudo, se vocês tiverem interesse de entrar mais a fundo. É sensacional da gente saber de fato, né, e não ficar no achismo, eu acho ou não acho, tá? Então, 7 alimentos que vocês poderiam achar que não poderiam ser oferecidos para bebês e podem e devem ser oferecidos, desde com todos os cuidados que eu falei para vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, que eu não posso esquecer de falar sobre isso, se você gostou, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, envie esse vídeo para uma mãe que está pensando em ter bebê, que está gestante ou que já tem os filhos iniciando a introdução alimentar ou mesmo que já iniciaram a alimentação. Enfim, enviem para o maior número de pessoas que vocês queiram enviar. Comenta aqui se vocês têm algum comentário, né, que vocês queiram conversar comigo ou sugestão de algum assunto que eu vou trazer para vocês, tá bom? Um super beijo para vocês, até mais!